E agora eu convido o senhor Rafael Marque, Managing Director da Álvares e Marçal, para apresentar o relatório do estudo Investimentos em Mineração Greenfield no Brasil. Rafael. Vou falar em pé aqui junto com... Gente, um prazer estar aqui, uma honra. Começar agradecendo o convite do Ricardo. O Ricardo fez uma provocação há uns 6 meses atrás, né, comentando do evento, comentando da importância, e pediu para a Álvares montar um estudo, desenhar alguma coisa que ilustrasse um pouco, né, do que foi dito aqui, agora também da B3, e como que a gente enxerga, né, e conversasse com o setor, conversasse com os bancos, com fundos, para justamente mostrar um pouco, né, do que a gente vê hoje como a assimetria do capital na mineração. O que isso quer dizer? Né? O Brasil hoje ele atrai muito capital estrangeiro, mas o nosso capital, o nosso mercado financeiro, acaba ficando muito incipiente, muito tímido, né, ao passo que os investidores de fora estão aqui atuando muito forte. Né? E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, óbvio, a gente tem um relatório muito extenso, né, então isso vai ser circulado depois por e-mail, o contato de vocês. A gente trouxe uma apresentação assim, bem rápida, né, só para ilustrar um pouco. E a ideia é justamente fomentar essa discussão. A discussão não para por aqui, pelo contrário, né, a gente captou a percepção de muita gente, e a ideia é trabalhar nesses pontos para que a gente consiga avançar em várias frentes, né, não tem uma bala de prata, tem uma série de fatores, uma série de pontos aqui para a gente construir como setor, mas a gente entende que o cenário vai ser positivo. A gente vai começar com uma contextualização do setor, a ideia aqui é ser bem rápido. Depois a gente vou passar a bola para o Ivan, que é o diretor do time, que vai contar um pouco da contribuição das entrevistas. Né, e, por último, o que a gente pode fazer para o nosso mercado ser cada vez melhor. Um pouco de números aqui, tá, gente? Eu acho que isso já foi falado bastante hoje. Eu acho que o potencial que o Brasil tem de metais de transição energética, né, de minerais estratégicos, é algo excepcional. Né? Então, a gente fala aqui de 90% da produção de nióbio está aqui, das reservas estão aqui. Terras raras, a gente tem a segunda maior reserva no mundo, né, e já tem projetos operando, tem uma série de projetos entrando aí no mercado. O lítio, a gente também descobriu, né, no Vale do Lítio, uma capacidade muito grande, a custos atrativos, então a gente tem uma jornada aqui de implantação de uma série de projetos. Níquel e cobre, né, eu acho que o cobre ele é um metal de transição super importante. O Brasil não é um Chile, né, a gente está longe de ser o Chile ali em termos de grandes ativos, mas temos bons ativos, temos um pipeline importante de projetos, níquel também. E outros, né? Eu acho que minério de ferro, ouro, bauxita, enfim, tem uma gama muito grande aqui, e a nossa oportunidade ela é muito extensa, né? Eu acho que a mineração aqui que a gente vai falar de ponto de vista de capital, ela vai além da transição energética. Óbvio que a gente tem um espaço, uma oportunidade diferente, mas ela abrange todo o setor. Em termos de número, né? Eu acho que a importância da mineração em termos de PIB, a gente está em torno de 4%, quando a gente compara com Canadá, Austrália, esse número é quase o dobro, né? Então tem um espaço muito grande para crescer. Só que mesmo com um percentual pequeno, para a balança comercial, a mineração é fundamental. Né? Então a quantidade de dólares, né, que a gente tem no Brasil devido à mineração é um absurdo. Assim, a mineração mantém a força do real, né, se a gente for analisar de uma maneira ampla, porque a quantidade de receita em dólar que a gente recebe, proporcionalmente às outras indústrias, aos outros setores, ela é muito importante. Obviamente, o minério de ferro é o carro-chefe, né, até hoje, mas aqui é justamente a oportunidade de diversificação, né, de aumento, de crescimento desses números. E aqui também, enfim, acho que a ideia não é passar no detalhe, mas tem uma série de pesquisas, uma série de fontes, mas todos que a gente olha, você pega 5, 6, 10 anos, a gente vai aumentar em 3, 4, 5, 6 vezes a produção de uma série de minerais estratégicos. Né? Então, a oportunidade de atração do capital, ela está aqui, ela é hoje, então a gente tem que trabalhar para a gente construir o nosso setor financeiro cada vez mais estruturado para aproveitar essas oportunidades. Né? Então, assim, quando a gente compara com as outras bolsas, né, o pessoal da B3 estava comentando aqui, mas
Em termos de números, né, o Brasil hoje tem menos de 10 empresas de mineração listadas, enquanto o Canadá tem mais de 1.000. Né? Então, como que a gente olha para eles e segue os mesmos passos, né, e consegue se estruturar para ter esse número cada vez mais alto. E aí eu acho que uma questão da assimetria do capital que é importante. Né? O Brasil hoje não capta, né, como a gente acaba focando muito mais em empresas que já estão produzindo, né? A gente não tem na nossa bolsa juniors, empresas greenfield, o valor que é obtido pelo capital estrangeiro na valorização dessas empresas, hoje, ele não é captado pelo Brasil, pelos investidores brasileiros. Né? Então, a oportunidade que a gente tem de desenvolvimento desse capital early stage, ele passa, né, vai passar por uma melhoria também, uma oportunidade, né, do investimento dos investidores brasileiros, muitos estão aqui, uma oportunidade para que eles captem essa valorização, né, que hoje fica nas bolsas de Austrália, Canadá e etc. Primeiro, pessoal, boa tarde. Antes mesmo de começar a mostrar os números em si, que a gente conseguiu coletar durante as entrevistas, queria dar um pouquinho de contexto, o que efetivamente a gente estava tentando responder. A gente estava tentando responder o porquê o mercado nacional não vem investindo ao longo dos anos de forma expressiva na mineração greenfield. É uma pergunta muito difícil, com diversas respostas possíveis, diversas soluções pensadas, mas para essa resposta a gente trouxe o mercado financeiro. A gente conversou, consigo ver algumas pessoas que a gente trouxe, a gente fez de forma anônima, mas a gente tentou trazer a visão deles. Foram meses de entrevistas, conversando com diversas casas, as principais casas aqui da Faria Lima, para a gente chegar nesse resultado que vocês vão ver. É esse aqui? O verde de cima. De cima. E, basicamente, a gente tinha diversas hipóteses levantadas, mas a que, de fato, se mostrou com maior destaque foi a insegurança jurídica. 3 a cada 4 dos entrevistados nos deram a nota máxima para a insegurança jurídica brasileira. E o 1/4 que não respondeu nota 5, respondeu nota 4. Significa que é quase unânime. O mercado da Faria Lima enxerga uma insegurança jurídica muito elevada no Brasil, se tratando principalmente de mineração de greenfield. E qual o problema disso? Por que isso é muito significativo aqui? Isso gera, basicamente, o capital que precisa de tempo, que você só vai ver o resultado daqui 10, 15 anos, precisa de previsibilidade. Você vai ver exemplos em outros setores, como o Rumo, que você só vai ver dividendos em 2030, 2031, mas o setor mercado financeiro, muito mais adaptado a isso, porque ele tem essa segurança que daqui 10, 15 anos vai ver esse dinheiro de volta. No greenfield, na mineração greenfield, ele ainda não tem essa segurança. E por que não tem? Exatamente por N coisas que acontecem. Aconteceu na Agência Nacional de Mineração recentemente. Você vai ver algumas licenças caindo, sem algo muito claro acontecendo. Você vai ver parques aparecendo durante o processo. Isso é um problema. Você não sabe o quanto tempo vai demorar, não tem um teto para saber o quanto tempo vai demorar para sair sua licença. É óbvio, isso aqui é olhando só para o técnico e financeiro. Só que a gente também foi um pouco além. A gente viu as barreiras intangíveis do mercado. E essas barreiras intangíveis do mercado, a gente citou aqui, novamente, é só um resumo de um relatório extenso que todos vão ter acesso, os 3 principais. Quais seriam esses 3? Primeiro, cultura do investimento ausente. Isso acontece porque hoje, como já foi demonstrado, no Brasil tem pouquíssimas ações listadas de mineração, brownfield mesmo. Isso gera falta de interesse, falta de players olhando para a mineração. A gente vai trazer isso mais à frente à tona dos próximos passos, mas a mineração brownfield é muito importante aqui para gerar essa cultura. Segundo, percepção negativa do mercado. Hoje,
você pode enxergar como algo ainda negativo alguém vinculado à mineração. E isso, enquanto o agro é pop, o agro é tudo, a mineração ainda é vista como algo ruim, um passivo. E todos nessa sala sabem que não. Gera muitos empregos, diretos, indiretos, gera economia, desenvolvimento para a região. E isso precisa mudar. Isso é marketing. Marketing que, de novo, foi conseguido no agro como uma unidade. Mineração precisa olhar como uma unidade. Não é uma empresa, a mineração é vista como algo positivo. E o terceiro ponto aqui é a falta de cultura. E aqui é um pouco de ovo à galinha. A falta de cultura, falta de educação financeira ou educação geológica dentro do mercado financeiro é perceptível. É muito difícil você encontrar analistas dentro dos principais casas que consigam linkar o economês com geologia, metalurgia, engenharia de minas. É muito difícil. Mas se botem no lugar deles. Vocês investiriam tempo, esforço, dinheiro para conseguir esse analista qualificado se não tem demanda? Se não tem essa demanda necessária dentro da bolsa, dentro de casas importantes para você gerar de novo, voltando na cultura? Então, aqui, sim, existe essa falta, porém, a gente pode dizer o contrário também. Existe a falta do nosso mercado de mineração conseguir falar a mesma linguagem deles. E aqui, a gente veio falando de vários pontos muito críticas, o porquê não vem acontecendo, porém, eles trouxeram ideias muito positivas, algumas inovadoras. Isso aqui não é consenso, tá? Cada um tem uma ideia, a gente pincelou as que a gente achou mais interessantes. Todas a gente vai abrir um pouco mais no próximo capítulo. Porém, acho que eu gostaria de falar aqui primeiro, inovação. Inovação, tanto em instrumentos híbridos, assim como inovações como tokenização. Um dado importante aqui, o Brasil hoje acredita muito na tokenização. A gente hoje é o 5º país que mais investe em criptoativos. Isso realmente significa bastante. E isso óbvio, tem muito a se fazer aqui para chegar a isso, mas existe um caminho. A tokenização faria com que fosse mais pulverizado, tiraria um pouco da necessidade da regulação tão pesada como um IPO. Segundo, maior participação do Estado como garantidor. Já foi falado aqui essa necessidade, esses estudos sendo feitos pelo próprio BNDES, de conseguir gerar esse fundo garantidor. Mas também outros casos vindo como equity. A gente tem casos como o CBPM, que vem como equity, Invest Piauí fez um case recente, também um case do Estado entrando na mineração. Então, isso também gera uma garantia, ou seja, o Estado está junto com aquele player. Isso ajuda muito na próxima captação. Ele é quase um âncora para a próxima captação. Isso é muito importante. E, por fim, como já foi falado aqui, a educação, que é dos dois lados. É necessário a educação dos dois lados. E antes de passar para o próximo tópico, só queria trazer essa fala aqui, que chamou muita atenção. É que não falta geologia, falta educação, falta confiança, educação e imaginação financeira. E isso resume o que a gente viu até agora. E o mais importante, de forma unânime, todos os entrevistados acreditam que daqui a 5 a 10 anos o mercado será muito mais maduro em mineração. Isso é muito positivo. A gente enxerga o mercado financeiro olhando com bons olhos para a mineração para os próximos 5 ou 10 anos. Mas eles falaram e trouxeram que existe muito passo a passo a ser feito. O caminho é árduo, é hercúleo aqui o que tem que ser feito. E com isso a gente traz aqui o caminho. Óbvio, de novo, gente, não é uma pílula de solução, é só algumas soluções trazidas que se mostram promissoras. Aí, a gente trouxe, de novo, 4, a gente vai abrir essas 4. A primeira seria a previsibilidade regulatória e jurídica. Aqui, a gente vai trazer um pouquinho, mas o problema não é o quanto demora para sair a licença, não, isso é pareado com os demais, Canadá e Austrália.
o maior problema é a volatilidade, é o desvio padrão. Ou seja, aqui você pode demorar 3 anos, 20, 30. E aqui a volatilidade é muito alta. Enquanto no Canadá, pode demorar 10, mas você sabe que vai demorar próximo de 10. E isso é muito importante, o mercado exige essa previsibilidade. Segundo, inserção de mineradores de brownfield no mercado de capitais. Isso aqui gera um círculo virtuoso gigantesco. A gente está falando de muita educação acontecendo, muita gente se formando, entendendo cada vez mais do setor, pessoas se interessando em mineração, para aí sim, lá na frente, você ter esse círculo virtuoso de cada vez mais gente investindo nisso. 3, incentivos financeiros e instrumentos adaptados. A gente vai trazer, mas aqui são diversos, existem diversas formas de pensar um pouco fora da caixa. A gente já falou um pouquinho da tokenização, mas existem diversos outros. E, por fim, o papel do Estado, que aqui já se teve belíssimos primeiros passos a serem feitos, a gente gostaria de abrir um pouquinho mais. E aqui foi o que a gente já trouxe um pouco. Esse ambiente mais previsível, você acredita, que o mercado acredita numa redução muito expressiva do risco atrelado. Ou seja, você imagina que você conseguisse, em cada marco da sua licença, ter um prazo máximo. Você precisa atender naquele prazo. Não pode passar disso. A gente não não gostaria de uma redução do como fiscalizar, mas ter um prazo máximo para essa fiscalização acontecer, para as licenças, cada passo a passo da licença sair. Só de você conseguir gerar esse máximo aqui vai fazer com que a percepção de mercado aqui, depende do estado, depende da commodity, saia de 25% a 35% de desconto, taxa de desconto, para uma casa de 15% a 25%. Isso já é muito mais palatável. É óbvio, a gente ainda vai ficar atrás de Canadá e Austrália, muito porque já foi falado aqui. A gente tem uma taxa Selic, uma taxa de juros básica muito mais elevada do que os demais. Então, a gente vai ficar acima, mas vai ficar competitivo. 2, como já foi falado, trazer o brownfield. Aqui, trazer o brownfield tem 2 desafios. O primeiro, o brownfield, historicamente, nunca necessitou do mercado de capitais, nunca foi até ele. Cases como Herculano, Minerita, Mineral do Brasil, muitos outros, sempre conseguiram fazer com dinheiro próprio. Então, isso é muito baixo a alavancagem. Isso é um desafio. Você vai ter que fazer o education neles. Mostrar para eles que é muito bom você conseguir aumentar a sua produção, aumentar a sua capacidade produtiva, sem precisar usar o dinheiro próprio. Isso aqui é um desafio, mas muito na verdade, agora, a oportunidade nessas empresas, né, MID que operam, a gente vê que um timing super relevante, né? A gente tem uma série dessas empresas que são familiares, né? Então, você tem questões de trocas de gerações, né? O pai era minerador, os filhos talvez já não queiram estar. Então, tem uma questão de profissionalização das empresas, né, que vai além da profissionalização financeira e aproximação do mercado de capitais, mas também uma estruturação. E muitas delas agora começam a estar no momento em que o investimento fica muito mais alto. Já não dá mais para fazer aquele puxadinho, aquele aumento. Não, o cara precisa colocar do bolso muito dinheiro. Então, tem uma oportunidade aqui nesse brownfield que ele é super relevante e que talvez não existisse um tempo atrás. Então, eu acho que isso faz parte, né, de você trazer esses mineradores, adicionar à bolsa, adicionar ao setor ao mercado de capitais de uma forma geral, né? Criar aqui, eu acho que um ponto relevante, né, vai mencionar também, além da transição societária, incentivos fiscais, né? No Canadá existe a figura do flow through shares, é um nome super bonito, mas na prática é um incentivo fiscal para quem investe em exploração, isso pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, assim, que é super utilizado, né? Então, esse tipo de incentivo fiscal é algo que a gente deveria apostar, né? Enfim, que ajuda muito. Então, quando a gente compara os números, vai estar no nosso relatório, mas o número de cabeça. O Brasil hoje, em termos de pesquisa, investe na casa de 300, 400 milhões de dólares por ano. Né? No Canadá e na Austrália, são 2 bi de dólares por ano. Então, 5 vezes mais investido em pesquisa.
E esse mecanismo, esse incentivo fiscal, ele ajuda muito a mitigar esse risco, né, Ivan? Perfeito. E só trazendo um porquê do brownfield, a gente começou a pergunta tentando responder o porquê não se investe no greenfield. E a resposta pode ser: precisamos fazer um passo a passo primeiro. Precisamos atacar o brownfield. Depois de 3, 5, 10 anos aqui de education, mercado entendendo mais sobre mineração, entendendo para que serve o níquel, para que serve o lítio, aí sim você vai conseguir ter um mercado mais propenso para entrar no greenfield. E aqui já falando um pouquinho do que o Rafael trouxe aqui, é exatamente esses instrumentos financeiros necessários. Aqui existem diversos instrumentos que você pode gerar esse ida da poupança nacional cada vez mais para a mineração, principalmente aqui a gente olhando de novo para a greenfield. Aqui pode ser um sandbox muito restrito à mineração crítica que o Brasil queira investir, gerando uma regulação um pouco mais simplificada, um pouco mais dinâmica para os primeiros anos das minerações greenfield aqui no Brasil, que são muito cruciais. Pode ser o Flow Through Share, já falado, pode ser benefícios fiscais diversos, como a gente já veio falando aqui durante todas as outras oportunidades aqui na parte da manhã, no qual você vê debênture incentivada, que já veio sendo atacado, e a gente acredita que vai sair nos próximos anos. Então, aqui existem alguns incentivos fiscais e instrumentos inovadores que precisam acontecer. E, por fim, aqui dar os parabéns ao BNDES, ao FINEP, que conseguiram gerar esses primeiros bons passos, esses golaços aqui dentro da mineração. Mas, quando a gente conversa com o mercado, eles acreditam que isso é só realmente um primeiro passo. Precisa de mais celeridade, precisa conseguir acontecer, e a gente viu que existe demanda muito reprimida para ser desenvolvida aqui no Brasil. E um ponto relevante aqui, né? A gente cita parceiros estratégicos, né? E tem uma série de parceiros aqui financeiros que têm tido um papel cada vez mais importante quando a gente compara 5, 6, 10 anos atrás, talvez não estivessem, que são os fundos especialistas em mineração, né? Muitas vezes eles funcionam como âncoras, eles têm uma estrutura dedicada, eles têm capital, né? Então a gente tem uma série de empresas aqui nesse sentido, né? E que fazem, né, um pouco aquilo que a gente ouviu bastante, que é a criatividade financeira, muitas vezes, com dívida, equity, streaming, royalties. Então, o setor tem ficado cada vez mais complexo, né? E todos esses parceiros reunidos e, se bem orquestrados, vão ajudar, né, os brownfields, né, como a nossa proposição aqui talvez seja o que é mais fácil, mas, sem sombra de dúvida, os projetos greenfield também têm que entrar nessa esteira de desenvolvimento, que são aqueles que vão, de fato, alavancar cada vez mais o potencial do Brasil. Pessoal, só para finalizar aqui, já passamos um pouquinho do horário, aqui a gente só trouxe de novo mais uma frase, que realmente o Brasil reúne as condições excepcionais para conseguir fazer. Basicamente, tem excepcionais profissionais, isso é visto quando a gente vai para Canadá, Austrália e outros países. Nossos geólogos, nossos engenheiros de minas se destacam muito. A gente tem energia barata e limpa, isso faz com que o Brasil seja muito competitivo em custo, entre outros fatores. E também a gente tem a geologia. Então, aqui a gente tem uma geologia muito rica que ainda precisa ser explorada, já foi falado isso aqui também. Porém, tudo isso a gente precisa transformar esse patrimônio mineral em um desenvolvimento local e esse protagonismo internacional que a gente tanto almeja. É isso. É isso.